Já vamos, então, ao nosso primeiro painel desta edição do FIT. O assunto é COP26 no Brasil, neutralização das emissões do transporte. Na COP26, que ocorreu no ano passado na Escócia, o acordo climático assinado pelos países trouxe de forma inédita o papel dos combustíveis fósseis na continuidade da crise climática. Nessa Conferência do Clima, o Brasil assumiu compromissos de reduzir emissões de gases de efeito estufa e também de gás metano e de atingir a neutralidade climática até 2050. Neste painel, os debatedores falarão das oportunidades e dos desafios para atingir essas metas. A gerente ambiental da CNT, Érica Marcos, será a mediadora do painel e eu a convido para compor a mesa. Érica é gestora executiva ambiental na Confederação Nacional do Transporte há 5 anos. Antes, trabalhou como coordenadora global de iniciativas de frete verde nos Países Baixos e foi especialista em sustentabilidade no Brasil na TNT Express, atual FedEx. É mestre em gestão sustentável pela Universidade de Colômbia e é indicada pela Confederação como representante titular no Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. E agora eu convido os nossos debatedores, a diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Jurema Monteiro. Ela é bacharel em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em Comunicação pela ESPM e mestrado em Turismo na área de Cocriação de Experiências pela Universidade de Brasília. Trabalhou nas áreas de comunicação e marketing em agências de viagens e operadores de turismo. No setor público, atuou na Embratur e no Ministério do Turismo. E chamo também o vice-presidente da Associação Brasileira do Biogás, Gabriel Kropsch. Ele é profissional experiente em desenvolvimento, atua na indústria de petróleo, gás e energia desde 1991, é formado pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA pelo Instituto de Pós-Graduação em Administração da Federal do Rio de Janeiro e também pelo programa OPM da Harvard Business School. É conselheiro de empresas com formação pela Fundação Getúlio Vargas e diretor do Comitê Nacional do GNV. Eu lembro que, ao final de todos os painéis, nós teremos um espaço para perguntas e respostas de quem nos assiste aqui no auditório. Basta levantar a mão que a gente vai até vocês para vocês fazerem o questionamento. E a você que nos assiste pelo canal da CNT no YouTube, basta deixar as suas perguntas, seus comentários no chat. Ao final, a gente transfere e traz as perguntas para os nossos painelistas e debatedores. Érica Marcos, a palavra está com você. Obrigada, Natália. Bom dia a todos que estão nos acompanhando presencialmente e virtualmente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Jurema Monteiro, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, aqui representando a ABAR, e o nosso vice-presidente da Abiogás, Associação Brasileira de Gás Metano e Biometano. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução temática, tá, sobre o contexto desse painel. Posteriormente, eu vou passar para as considerações iniciais das duas entidades. Posteriormente, nós vamos passar também para as perguntas da Confederação Nacional do Transporte e da audiência que está nos acompanhando. E, por fim, nós vamos finalizar com as considerações das duas entidades e passamos adiante para o próximo painel do evento. Então, pois bem, o Brasil assinou o Acordo de Paris, né, assumindo metas nacionalmente determinadas. São contribuições nacionalmente determinadas que colocaram um norte no que tange a descarbonização. A primeira meta é reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030 em 50% em relação ao ano base de 2005. A segunda meta é a redução de 30% de metano até 2030, também em relação ao base 2020. Por último, é atingir a neutralidade plena até 2050, em relação ao ano base de 2005. No mês que vem, nós temos a COP27, que vai trazer novas iniciativas que vão levar à descarbonização e à neutralização das emissões setoriais, incluindo o setor de transporte, que contribui com 24% das emissões globais e 23% das emissões líquidas no Brasil. Então, esse tema é extremamente relevante do ponto de vista setorial. Nós estamos experimentando, na prática, os impactos das mudanças climáticas
em detrimento do aquecimento global, seja inundações, seja escassez hídrica e demais problemas, inclusive infraestruturais para o setor. Na medida que eu realizo uma atividade operadora de transporte, emitindo menos carbono, eu estou ali contribuindo para a qualidade do ar, para a eficiência energética da minha atividade transportadora e contribuindo com uma economia de baixo carbono, abrindo novos mercados para o país. É neste contexto que eu gostaria de apresentar esse painel, denominado COP26, trazendo os objetivos de tratar exatamente os desdobramentos da COP26 ao longo de 2022, as oportunidades setoriais para 2027 e como, por exemplo, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas tem contribuído nesse sentido. E entender como novas fontes energéticas mais limpas, aqui representada pelo Gabriel, a biogás, pode nos auxiliar na meta de descarbonização. Com isso, eu concluo a temática do painel, os nossos objetivos, e passo a palavra para a doutora Jurema para fazer as considerações iniciais e, posteriormente, seguimos com o Gabriel. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Érica. Em seu nome, eu agradeço o convite feito à ABEAR para que a gente participe desse painel e desse evento importante para um diálogo da sociedade com o governo e num tema tão relevante para o nosso tempo. Agradeço em meu nome e agradeço em nome do Eduardo Sanovics, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, que, infelizmente, não pôde participar do evento, mas trago aqui, em nome dele, uma saudação ao Dr. Vander e as informações relacionadas ao setor. Eu tenho uma apresentação bem breve para essas considerações iniciais. Eu gostaria de pedir, se for possível, que vocês coloquem essa projeção. Mas, antes dela iniciar, eu já começo dizendo que a ABEAR é uma associação que reúne hoje 70% das empresas que movimentam o mercado doméstico de transporte aéreo no país. Nós completamos, nesse ano, nossa primeira década e fomos fundados para dialogar com a sociedade os temas que interessam ao desenvolvimento do setor aéreo para o país. Então, assuntos que estão ligados à infraestrutura, que estão ligados à operação do setor, à prestação de serviços e, com bastante destaque nos últimos tempos, às questões ambientais. O setor aéreo, eu não sei, será que foi possível subir? Porque eu não estou visualizando aqui. Obrigada. Se puderem passar para a próxima tela, por gentileza. Eu mesma posso passar? Ótimo. Ops. Pronto. O setor aéreo é um setor bastante inovador na discussão relacionada ao meio ambiente. E isso tem razões óbvias. Nós somos responsáveis por boa parte das emissões de gases de efeito estufa que são emitidos regularmente ao meio ambiente, à atmosfera. Então, de maneira pioneira e até antecipando outras discussões, desde o início desse século, nós temos discutido entre empresas e governos medidas que possam permitir a redução de impacto ambiental que as empresas aéreas geram no mundo todo. Foram, então, estabelecidas, desde 2009, metas que vão se desenvolvendo ao longo dos anos para a redução do uso do combustível fóssil, de forma que a gente possa minimizar os impactos de emissão. E, mais diretamente, a meta número 2 está relacionada à neutralização, de fato, das emissões até 2050. Essa é uma discussão muito séria, com engajamento de setores, empresas aéreas, todo o ecossistema ligado à aviação, então, aeroportos, prestadores de serviços auxiliares, mas que tem um impacto muito grande e direto em empresas aéreas, especialmente aquelas que operam rotas internacionais. Por quê? Para o atingimento dessa meta, houve uma discussão com a ICAO, ou a ACIA, a entidade das Nações Unidas que está dedicada ao tema do meio ambiente e aviação, especificamente, para estabelecer um programa que permitisse o desenvolvimento de tais metas o atingimento dessas metas até 2050. Isso só será feito com muita responsabilidade e engajamento das empresas em um mix de alternativas e iniciativas que envolvem
como bem disse, inclusive, o ministro Marcelo, aqui na sua fala, um conjunto de ferramentas que passam pelo desenvolvimento tecnológico, operação e infraestrutura. Então, na medida que nós trabalhamos em conjunto com entidades de governo para melhoria de rotas aéreas e discutimos a renovação de frotas, essas metas elas ganham potencial de serem atingidas, mas, acima de tudo, pela disponibilização de um combustível sustentável para a aviação que não esteja vinculado ao combustível fóssil. Esses compromissos foram firmados, então, em um programa chamado CORSIA, que é um programa... Deixa eu tentar passar para o próximo aqui. Aqui da minha... pronto. O CORSIA, então, foi um programa criado em 2016 pela OASI, essa entidade internacional, que estabelece o compromisso de reduzir e neutralizar as emissões de CO2 das empresas aéreas, exclusivamente em voos internacionais. Ele é tido como um programa de transição, ele não é uma ferramenta definitiva, mas ele é um programa importante para que as empresas possam adaptar seus protocolos e sua operação de forma que a gente consiga estabilizar as operações, aí sim, de maneira definitiva. E, para o atingimento dessas metas, o Brasil é um país que vem voluntariamente participando do programa desde 2019, reportando as suas operações. Isso é feito por meio de um monitoramento da ANAC, nossa agência nacional, mas, a partir de 2027 ele passa a ser um programa mandatório, e todas as nações terão que cumprir os objetivos traçados, então, dentro do CORSIA. Para cumprir o objetivo de redução de emissões, a IATA, em conjunto com a TAG, uma associação e uma iniciativa que reúne aeroportos, empresas aéreas, entidades vinculadas direta e indiretamente ao setor e nações, desenvolveu um estudo de projeção de que forma que seria possível, então, essa neutralização de emissões até 2050. E o caminho apontado é que é possível chegar a essa meta se nós tivermos a transição ou a mudança da nossa matriz energética para um combustível sustentável, nós chamamos ele de SAF, o Sustainable Aviation Fuels. Ele é responsável, será responsável por cerca de 65% da nossa redução de emissões, somado a outros 19% do mercado de crédito de carbono ou a compensação feita pela captura de carbono. O restante dessa compensação pode ser feito por novas tecnologias, melhorias operacionais. O Brasil tem um trabalho pioneiro e as empresas aéreas, por meio da BEAR, têm contribuído continuamente com o DSEA, por exemplo, na revisão de rotas aéreas. Assim como o ministro mencionou aqui a questão das rodovias, nas linhas aéreas não é diferente. Se a gente tem uma rota mais linha reta entre uma cidade e outra, a gente reduz a operação e a capacidade e a queima de combustível. E isso a gente tem feito em conjunto com o DSEA continuamente. E outros programas diretamente ligados às empresas com a renovação das suas frotas. Hoje, uma aeronave Boeing, por exemplo, o 737 MAX, é uma aeronave que consome 16% a menos de combustíveis no mesmo modelo de operação em uma aeronave mais moderna, com a mesma capacidade de passageiros, ou seja, otimização de operação, eficiência e ganho de custo e qualidade ambiental também. Então, a soma dessas iniciativas é que é capaz de trazer o atingimento das metas. E, diante desse cenário, o que nós, como setor aéreo brasileiro, temos defendido? Primeiro, que é fundamental para o país um alinhamento de regras internacionais. O Brasil não pode, não deve fugir das boas práticas que os mercados têm praticado, especialmente no nosso setor, considerando que a operação ela é integrada. Hoje, uma companhia aérea brasileira ela é parceira e opera em conjunto com companhias europeias, com companhias americanas, então a gente precisa buscar esse alinhamento. A regulamentação do mercado de crédito de carbono é muito importante,
porque, como vocês viram, o atingimento das metas ele se dá por meio também da captura de carbono, e a regulamentação desse mercado faz diferença. Certificação e qualidade, segurança é um princípio para o setor aéreo, para as nossas empresas. A gente tem no Brasil excelentes índices de segurança, e a gente precisa manter isso durante esse processo de transição energética. Então, segurança e certificação são fundamentais. E, acima de tudo, o que nós temos defendido é um diálogo com o governo brasileiro para que a gente construa conjuntamente, iniciativa pública e privada, uma política de introdução de SAF no Brasil. A gente tem potencial no país, dada a nossa infraestrutura, a diversidade de rotas tecnológicas, a disponibilidade de biomassas e outras tecnologias, de sermos o país pioneiro e talvez o principal produtor de SAF no mundo todo. Mas esse é um trabalho que precisa, para ser deslanchado, para atingir volume de produção, de uma política pública que garanta segurança para o investidor, segurança para o usuário. Então, acima de tudo, o que a gente tem defendido é uma política pública que nos permita garantir a introdução do SAF no país, a produção em larga escala, com sustentabilidade no sentido mais amplo, desde a qualidade do produto até um custo viável para a operação das empresas. Então, inicialmente, acho que são essas as nossas considerações. Eu fico à disposição para a gente continuar aqui nesse nosso bate-papo. Obrigada, Jurema. Érica. Obrigada. E agora vamos ao Gabriel, da Associação Brasileira de Biogás e Biometano. Obrigado. Obrigado pelo convite, em nome da Biogás, Associação Brasileira do Biogás. Também preparei uma pequena apresentação para dar um pouco de contexto do que a gente está falando em termos de biogás e biometano e o papel dessa fonte de energia no transporte, de modo geral. Se puder colocar a apresentação, por favor. Um conceito equivocado que a gente ouve com bastante frequência é que o Brasil tem uma matriz energética limpa, né? Isso não é verdade, né? O Brasil ele tem uma matriz elétrica relativamente limpa, mas, infelizmente, essa matriz elétrica ela corresponde ali a um percentual muito pequeno do consumo de energia no país. O nosso consumo energético ele é, em grande parte, oriundo de fontes fósseis, principalmente petróleo, gás natural e carvão. São 55% da matriz. E o que é pior, nós estamos indo na direção errada. Ano após ano, nós temos visto o aumento da participação das fontes fósseis. Mas aí você me pergunta, mas, Gabriel, a gente não vê tantos projetos de energia solar, de energia eólica, sim, fantástico, mas a base é muito baixa. Então, apesar de, percentualmente, essas fontes estarem crescendo, no cômputo geral da matriz, elas são pouco representativas. Tá? E a gente sabe que o potencial de geração elétrica a partir da energia hídrica também está praticamente exaurido. Então, todos os novos projetos de energia que a gente tem visto nos últimos anos são projetos baseados em energias fósseis, né? Não só o gás natural, mas também óleo diesel, carvão, até óleo combustível a gente teve no leilão emergencial do ano passado, né? Então, isso é um fator preocupante, né? E hoje, a intensidade de carbono média da nossa matriz elétrica já está em 126 gramas de CO2 equivalente por quilowatt, que é um número bom internacionalmente, não é ruim, mas até o ano passado eram 100 gramas de CO2 equivalente, ou seja, aumentamos do ano passado para esse 26% a intensidade de carbono de toda a nossa matriz elétrica. E existem vários setores da indústria, um deles sendo o setor de transporte, que tem um desafio enorme na busca da descarbonização, porque a eletrificação ela não é uma realidade. Apesar de ser muito bacana e está muito na moda, a eletrificação do transporte pesado ela não é uma realidade. Ela é um conto da carochinha. Não existe geração de energia no mundo para a eletrificação do transporte pesado.
Se houvesse essa geração de energia, se ela nascesse em árvore, não existiria infraestrutura de distribuição dessa energia. O investimento na distribuição de energia nos Estados Unidos necessário para a eletrificação da frota atual é de 4 trilhões de dólares. Nos Estados Unidos, que tem uma infraestrutura de transmissão e de distribuição de energia muito maior do que a nossa. Então, é absolutamente impossível a eletrificação da frota, principalmente no transporte pesado, quando a gente pensa que um ponto de abastecimento para um veículo pesado, seja um caminhão ou ônibus, ele tem a mesma demanda de carga de 1.400 residências. São 1.400 casas que a gente deixa de eletrificar para eletrificarmos um ponto de abastecimento de ônibus ou de caminhão. E a gente sabe que tem garagens com 50, 100, 150 veículos. Então, precisaria, para uma garagem dessa, ter uma termoelétrica de 5 megawatts no meio do centro urbano. Isso é absolutamente inconcebível, é impossível. Então, perde-se muito tempo falando de soluções que não são reais. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma solução real. Por isso, nós formamos a Associação Brasileira do Biogás, são hoje mais de 130 empresas, essa informação ela é pública, quem tiver interesse também, faço questão de dar o retorno. Mas o que é o biogás? O biogás ele é oriundo da decomposição da matéria orgânica. É um processo que existe desde que o mundo é mundo, é um processo natural. O que se faz hoje é acelerar e otimizar esse processo com tecnologias industriais, para que você tenha maior qualidade e regularidade nessa produção do biogás. Esse biogás oriundo da decomposição da matéria orgânica, ele pode ser utilizado para geração de energia ou geração de calor, ou ele pode sofrer um processo adicional de purificação, que é a retirada de determinados elementos que não têm poder calorífico, para que você tenha, então, o biometano. Então, muita gente também pergunta, qual é a diferença, Gabriel, de biogás, biometano? O biometano, ele é o biocombustível oriundo da purificação do biogás. É simples assim. E esse biometano, ele é idêntico, ele não é parecido nem equivalente, ele é idêntico ao gás natural tradicional. É a mesma molécula, o metano CH4. É a mesma molécula, quimicamente. Apenas que o gás natural de origem fóssil demora 400 milhões de anos para fazer, depois que o dinossauro morre e deita lá embaixo da lama, e o gás renovável, o biometano, demora de 10 a 15 dias. Por isso, ele é considerado renovável. Ele tem todas as características do gás natural, todas as vantagens do gás natural que são amplamente conhecidas, com a característica adicional de ser renovável. E o biometano, no Brasil, particularmente, como ele é oriundo de resíduos, seja do resíduo sólido urbano, do nosso lixo residencial, ou dos resíduos da agroindústria, esse biometano ele tem a menor pegada de carbono possível. Existem metodologias, ainda não no Brasil, mas já nos Estados Unidos e vários países da Europa, que contabilizam não só a troca do combustível fóssil pelo combustível 100% renovável, que seria, teoricamente, uma pegada de carbono zero, em uma emissão zero, mas essas metodologias consideram todo o ciclo de vida da matéria-prima que deu origem àquela energia, no caso, o resíduo. Esses resíduos orgânicos, se deixados no meio ambiente, eles vão emitir o gás metano na sua forma natural, que é extremamente prejudicial ao meio ambiente, até 80 vezes mais poluente do que o próprio CO2. Então, o fato de aproveitarmos esse biogás, seja para geração de energia elétrica ou para a produção de biocombustível, faz com que não só a gente substitua um combustível fóssil no uso final, mas a gente evite a emissão de metano. Então, nós temos um duplo ganho, e daí a chamada pegada de carbono negativa, o que quer dizer que quanto mais biometano a gente usa, mais a gente está limpando a atmosfera do CO2. É a única fonte de energia primária com pegada de carbono efetivamente negativa. Muito menor, inclusive, do que, como eu disse, a própria eletricidade. Mesmo no Brasil, que tem uma matriz elétrica, não energética, mas uma matriz elétrica relativamente limpa. Então, a diminuição da intensidade de carbono, a diminuição
das emissões de gases de efeito estufa com a utilização do biometano, ela é a maior possível que se tem informação hoje. E o próprio o biodiesel e o etanol já são muito melhores do que o próprio uso na eletricidade. Né? A gente tem uma perspectiva gigante, óbvio que é um mercado que está começando, mas nós temos uma perspectiva enorme, já existe uma produção razoável de biometano no Brasil. Hoje o Brasil gera 120 milhões de metros cúbicos por dia de biometano. E as pessoas me perguntam, mas Gabriel, isso é muito ou é pouco? Isso é 4 vezes o volume importado da Bolívia. E esse biogás ele é gerado, quer a gente queira ou não. Ele é fruto da decomposição da matéria orgânica, como eu disse, desde que o mundo é mundo. Apenas que nós aproveitamos menos de 2% desse volume. Então, a decisão nossa não é vamos produzir o biogás ou não. O biogás está sendo produzido. A decisão é vamos aproveitar essa fonte energética ou não. Né? Obviamente, o aproveitamento do biogás demanda investimento. Toda nova tecnologia demanda investimento. Mas é um investimento que se paga de forma muito rápida, porque é um produto que praticamente, um processo industrial que praticamente não tem OPEX. Você gasta ali um pouco de energia para a purificação do biogás, mas fora isso você não tem o CMV, né, o custo da mercadoria vendida. Ele vem do resíduo. Então, você tem ali 50%, às vezes 60% de EBITDA num projeto desse de purificação de biogás. Então, é um investimento alto na frente, mas tem um retorno extremamente interessante do ponto de vista financeiro. Isso torna o biometano extremamente econômico e competitivo com as outras fontes, não só o diesel, como o GLP para uso industrial e outros combustíveis também. Tá certo. Obrigada, Gabriel. Agora eu acredito que a gente pode passar às perguntas. Né? Eu estou acompanhando aqui o tempo. Queria pedir para a doutora Jurema, por gentileza, compartilhar com a gente. A senhora comentou sobre as metas, né, do modal aéreo. A ICAO já fez aí um grande trabalho de nos dar um norte. Então, quais são os principais desafios, quais são os principais entraves para o modal aéreo atingir esses objetivos de descarbonização e futura neutralização do setor? Érica, o setor vem passando por um momento bastante delicado. Todos nós vivemos intensamente esses últimos 2 anos e o setor aéreo foi diretamente afetado pela pandemia. A gente teve suspensão das nossas operações e, graças à estabilização, a gente hoje conseguiu retomar quase 100% da operação doméstica e ainda 50% da operação internacional. A gente vai levar, em projeções da IATA, ainda cerca de 2 anos para estabilizar 100% do que era a operação internacional em 2019. Então, diante desse cenário, nosso grande desafio hoje é manter a operação regular, retomar o que a gente já teve e focar, de novo, em estabelecer uma política de produção de SAF no país, para que a gente consiga atingir as metas que foram estabelecidas no CORSIA para viagens internacionais. Hoje, nosso país não produz nem 1 litro de SAF. Nós não temos biorefinarias produzindo esse combustível aqui, nós temos grande potencial pela diversidade de biomassas, pela estrutura instalada no país, pelo conhecimento e inovação que a gente já tem aqui entre produtores. Um estudo do Ministério de Minas e Energia, que conduz o programa Combustível do Futuro, e teve um subcomitê dedicado a combustíveis da aviação, contratou um estudo com uma instituição alemã que faz uma projeção de que nós vamos precisar de 800 milhões de litros de SAF para neutralizar até 2030 as rotas internacionais, as rotas internacionais que a gente tem no país. Então, hoje, a gente não tem nada, a gente precisa chegar em 800 milhões de litros. Essa é uma projeção para a instalação de algo em torno de 12 biorefinarias no país. Isso só vai acontecer se a gente tiver estabilidade e previsibilidade para atrair investimento. A gente precisa ter uma política pública transparente, alinhada com as boas práticas internacionais. Europa e Estados Unidos hoje têm boas referências para atrair investimentos com segurança, criando incentivos, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento, incentivo para a instalação dessas biorefinarias e estimulando as empresas aéreas a fazer essa transição energética,
As empresas aéreas brasileiras já têm esse compromisso. Hoje, nossas associadas, Gol e Latam, têm publicamente para o mercado o compromisso de redução de emissões e introdução do SAF. A Latam, por exemplo, sem saber de quem vai comprar e nem quanto custa, já assumiu publicamente que em 5 anos eles vão comprar 5% do seu combustível de SAF. Se a gente não tiver uma política pública que atraia esse investimento e que viabilize a produção aqui, isso se torna um produto mais caro e isso, com certeza, prejudica o ambiente de negócios que a gente tem. Porque acho que é importante também a gente sair de um lugar ingênuo, dizendo que a gente faz essa mudança de matriz energética sem custo. Não é real. A mudança de matriz energética ela tem um custo. E nós, usuários do sistema, do transporte aéreo, a gente que pega avião todo dia, a gente vai pagar por isso. Mas a gente tem que fazer isso, pela sustentabilidade de forma plena, né, inteira, tanto ambiental quanto econômica das nossas empresas, e isso é fundamental. Há um segundo ponto importante também, porque, como eu mostrei lá para vocês, 19% do atingimento de metas está vinculado a crédito de carbono. Então, é muito importante que o Brasil regulamente isso. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. É importante que a gente dialogue entre sociedade e governo para estabelecer uma regra transparente do mercado de carbono e, assim, a gente também tenha mais essa ferramenta, que é também uma ferramenta de transição para a mudança energética. Tá certo. Gabriel, quais são as principais oportunidades do biometano? A gente sabe que tem os resíduos orgânicos, que são um passivo ambiental, e o biometano podendo se converter em um ativo econômico. Quais são as oportunidades para o setor transportador? Vamos lá. Eu vou até pegar um gancho aqui na fala da Jurema, que assim, esse aspecto econômico ele é fundamental, né? Assim, eu sou um enorme defensor da sustentabilidade. Mas o conceito de sustentabilidade, muitas vezes, as pessoas esquecem que ele tem 3 pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. Se não for economicamente viável, não é sustentável, né? Políticas de curto prazo, de subsídios, de canetadas, não são sustentáveis. Quer dizer, não é isso que a gente entende que vai mudar realmente o mercado. Né? E a gente não está aqui falando assim, vamos defender o planeta. Quer dizer, o planeta não está sob ameaça, o planeta vai muito bem, obrigado, o planeta certamente estará aqui milhões de anos depois da gente ter ido embora. Quem está sob ameaça somos nós. E são as empresas. É a competitividade das empresas no longo prazo. É a sobrevivência das empresas no longo prazo, né, num ambiente em que vão surgir novas tecnologias, essas tecnologias vão vir muito rapidamente, né, com a disrupção. Agora se fala muito da disrupção, e essa disrupção ela vai acontecer em todos os setores, né? E no setor energético não é diferente, no setor de transporte, em grande parte já está vendo isso, né, com toda a parte de entregas, enfim. Então, acho que existe uma oportunidade enorme para o biometano no setor de transportes. Na nossa visão, é o setor com mais sinergia, inclusive, com o biometano, entre todos os setores, todas as aplicações do biometano, não só pelo volume que eu comentei, de 120 milhões de metros cúbicos por dia, né, que daria para substituir 70% de todo o consumo de diesel do Brasil. Obviamente, isso seria um ideal lá na frente, mas a gente trabalha com uma meta até 2030 de produzir 30 milhões de metros cúbicos por dia, que seria o suficiente para substituir a parcela importada do diesel, pelo menos. Entre 20% a 30% do diesel consumido no Brasil ele é importado. Então, um diesel caro, importado e altamente poluente, a gente poderia substituir com um produto nacional e totalmente renovável. E aí, faço coro com a Jurema também, em termos do incentivo à cadeia local de produção. Não só do biocombustível em si, mas, né, de todos os equipamentos, dos implementos e dos insumos. Nós já temos essa indústria no Brasil, nós não precisamos criar do zero uma indústria para fazer veículos de tecnologias mirabolantes, que não são realistas. Nós já temos essa cadeia
do gás natural e do biogás aqui no Brasil, que pode ser aproveitado e incentivado. E essa cadeia, a propósito, ela existe hoje sem qualquer incentivo. Pelo contrário, vários incentivos, exonerações desonerações de impostos para tecnologias que são irreais, né? Então, imposto de importação zero para carros elétricos e tal, e nós temos toda uma indústria hoje já instalada no Brasil que tem zero incentivo. Então, acho que esse incentivo para a cadeia local, ele é fundamental. E aí estamos falando dessa adoção do gás natural em conjunto com o biometano, para que a gente possa fazer os chamados corredores sustentáveis. Esse é um projeto, inclusive, que está em andamento, que a indústria vem desenvolvendo em parceria com vários órgãos do governo, vários ministérios, e é um projeto fundamental para que a gente possa fechar a infraestrutura de abastecimento, interiorizar o gás, para que a gente possa ter efetivamente, né, todo o território nacional, pelo menos os principais corredores logísticos, atendidos com essa infraestrutura de abastecimento de gás e biogás, em parceria. Lembrando que nos Estados Unidos, que hoje é uma referência no uso do gás no transporte pesado, são pouco mais de 900 postos de abastecimento de GNV, enquanto no Brasil nós temos já 1.700 postos. Nós temos uma infraestrutura muito maior do que no próprio Estados Unidos para abastecimento de gás. O que a gente tem que fazer é adaptar e expandir e interiorizar essa infraestrutura para receber o transporte pesado. E isso está contemplado nesse programa dos corredores sustentáveis. Então, acho que essa é uma enorme oportunidade que a sociedade tem, já está pronto, é uma questão da gente executar. E eu acho que aí o biogás ele tem esse papel também, a gente falou mais cedo da renovação de frota, e já que vamos renovar a frota, que ótimo, mas que a gente já faça pelo menos parte dessa renovação com novas tecnologias, com tecnologias que sejam economicamente viáveis e que tragam de imediato esses resultados, não só de redução de custo, mas também de redução de emissões. Se a gente quer buscar zerar as emissões, o chamado net zero, como se fala, quer dizer, não existe net zero sem biogás, exatamente por ele ser a única fonte primária com pegada de carbono negativa. Então, qualquer que seja a nossa estratégia, a gente tem que ter o biogás, pelo menos no transporte pesado. E não estou falando só de rodoviário, a gente fala muito de caminhão e ônibus, e ressaltando aqui o ônibus, porque tem uma característica de quilometragem, de retorno para a garagem toda noite, enfim, que é uma característica perfeita para a utilização de gás, mas também o transporte ferroviário, que já existe tecnologia, e também aquaviário, principalmente para ferry boats, existe no mundo inteiro, já tivemos inclusive uma experiência na Bahia com ferry boat movido a gás 20 anos atrás, não foi levado à frente, mas a tecnologia mudou muito, e também a parte toda de apoio portuário, que pode se beneficiar. Não adianta nada a gente ter um diesel de 50 ppm na área urbana e aqui no porto, a 20 metros do cais, a gente tem um diesel de alto enxofre ali sendo queimado ainda do diesel marítimo. Então, assim, tem vários desses segmentos que podem se beneficiar com o gás. Temos aí muita oportunidade. Tá certo, Gabriel. Obrigada. Natália, temos algumas perguntinhas da audiência. A gente tem um questionamento que é o seguinte: levantamentos indicam que o Brasil desperdiça por um ano mais de uma Itaipu em energia que poderia ser gerada com o biogás. Quais são os principais entraves para o país utilizar o biogás para substituir, então, parte da energia elétrica e do diesel que são produzidos no país? Gabriel. Bom, nesse tocante, a gente... Aí, saindo um pouquinho aqui do uso do biogás como combustível, na forma de biometano, indo para o setor elétrico. Não houve ainda, até agora, leilões de energia específicos para geração a biogás. Existem, sim, térmicas a biogás, são mais de 400 unidades de geração de energia no Brasil todo, gerando energia a partir do biogás, mas, na sua maioria, unidades bem pequenas de geração distribuída. Existem algumas térmicas grandes, de 20 até 30 megawatts, que são extremamente competitivas no mercado, mas essas térmicas, elas ou estão no mercado livre, ou elas entraram nos leilões concorrendo com outras tecnologias, como, por exemplo, o gás natural e até mesmo o carvão. Não existe, ou até hoje, não existiu um leilão específico. Isso é algo que a gente tem conversado bastante com o governo, principalmente o Ministério de Minas e Energia, para que
ou seja feito um leilão específico para geração a biogás, e aí sim a gente vai poder ter a entrada desse energético na matriz, ou que pelo menos o biogás possa competir em nível de igualdade. O último leilão que foi proposto, o biogás estava competindo com o carvão, numa remuneração de R$ 300 por megawatt, enquanto o biogás, o gás natural, pagava 20% a mais, a queima de lixo mais do dobro, e a gente teve um leilão emergencial no passado de R$ 1.600 por megawatt, contra R$ 300 que foi proposto para o biogás. Então, assim, de novo, a gente não precisa de subsídio, mas a gente precisa de, no mínimo, condições de igualdade para poder competir. Tá certo. Natália, alguma pergunta para o modal aéreo? Como é que estamos? Nós temos um questionamento, sim. É o seguinte: a IATA aprovou em outubro de 2021 o compromisso de reduzir gradualmente a emissão líquida de dióxido de carbono da aviação comercial até 2050, quando os voos deverão ser neutros em carbono. Jurema, poderia falar como está o planejamento e quais são as ações práticas para o alcance desse objetivo? A IATA é a Associação Internacional de Transporte Aéreo e ela se antecipou com esse anúncio de zerar emissões. As empresas estão engajadas nesse sentido e a primeira medida efetiva é a renovação de frota. A gente já tem no Brasil, e isso tem que ser motivo de destaque da operação das nossas empresas, que, apesar de todas as condições que a gente vive no país, nossa frota é uma frota jovem, ela é em cerca de 3 anos mais jovem do que a média mundial. E, ainda assim, a gente tem tido investimentos contínuos das empresas para renovação. Como eu disse, hoje, uma aeronave do modelo Boeing, por exemplo, o MAX, o 737 MAX, ele tem capacidade de reduzir em até 16% o consumo de combustível. E isso contribui para essa meta de neutralização de emissões. Fora isso, a gente tem trabalhado muito como setor, dialogando com o governo, em melhorias operacionais, eficiência de rotas, para garantir também diminuição de tempo de viagem, tempo de deslocamento do ponto A ao ponto B, e isso também é efetivo. E, acima de tudo, novamente, contribuindo nesse diálogo relacionado a uma política de introdução do SAF no país, porque essa é a grande aposta. É com a produção em larga escala de SAF aqui que a gente pode, de fato, concluir e chegar aos resultados previstos nesse compromisso do Net Zero. Tá certo. Acredito que, em decorrência do tempo, nós vamos às considerações finais. Então, vou pedir para cada entidade deixar aí 2 minutinhos para fazer os seus apontamentos finalísticos. Pode começar, Gabriel. Vamos lá, quero, só agradecer novamente a oportunidade, colocar a Associação Brasileira do Biogás à disposição de todos. Eu lembro que o setor de transportes ele pode ser um grande beneficiado dessa transição energética. Mas eu sempre lembro, existe o interruptor energético. Algumas empresas nos questionam, falando, não, mas eu quero 100% combustível renovável. Não, 100% não dá, você não vai conseguir ter. Mas o nome já diz tudo, é uma transição energética, gente. A gente tem que começar. Pequenas rotas, projetos pilotos, rotas mais curtas, abastecimento direto dentro da garagem ou da indústria ou do CD, tudo isso já existe, equipamento, já existe solução e é possível a gente começar a fazer esse caminho da transição energética. Nós temos na associação um grupo chamado Fórum dos Consumidores e esse fórum então reúne todos os grandes transportadores, embarcadores, indústrias e a ideia é exatamente mapear as demandas e a oferta de biometano que já existe e que está programada para os próximos anos. Como eu mostrei, são mais de 27 unidades de produção em todo o Brasil, mas nós precisamos da demanda. Senão a gente fica naquela história do ovo e da galinha. Não tem produção de biometano porque não tem demanda, mas também não tem demanda porque não tem produção. E quem tem que tomar a decisão é a demanda. É assim que funciona para qualquer coisa. Nós estamos, então, à disposição, gostaríamos muito de receber todo o setor de transportes na Biogás e convido também para participar do Fórum do Biogás, dia 30 de novembro e 1º de dezembro em São Paulo. Obrigado e fico à disposição. Doutora Jurema. Eu quero também, Érica, agradecer mais uma vez a oportunidade para participar desse debate. É uma agenda muito importante para o nosso setor. A Beara, esse ano, está fazendo 10 anos e a gente fez uma reflexão da nossa história, de onde chegamos, mas também a gente tem feito uma reflexão sobre os próximos 10 anos.
e é muito evidente que essa agenda de ESG, envolvendo os temas da sustentabilidade, eles estão no centro do nosso setor para que a gente avance daqui para frente. Mas acho que eu quero pegar aqui um gancho também nessa fala do Gabriel, que foi muito necessária, reforçando a importância da gente olhar a sustentabilidade de maneira ampla. Não só as questões ambientais, sociais, mas especialmente as questões econômicas. A gente vem, como eu disse, de anos muito desafiadores, a retomada do setor ela tem acontecido, mas a gente ainda prevê, nos próximos 2 anos, pelo menos, um ambiente de recuperação. Isso, com certeza, nos exige um esforço muito grande na redução de custos. O combustível da aviação ele é o item que mais pesa hoje na composição de custos das empresas aéreas. Ele chega a representar 40% dos custos das empresas. Só no Brasil, no último ano, esse ano agora, no acumulado, a gente tem 50% de aumento no preço do combustível. Ninguém é inocente, nós não vamos fazer essa transição, como o Gabriel bem disse, não é uma mudança de uma hora para outra, é uma transição, ela é gradual. Nós não vamos fazer isso sem custo, mas a gente tem que ter muita responsabilidade para discutir políticas públicas que viabilizem investimentos que produzam um novo combustível de maneira sustentável do ponto de vista ambiental, mas econômico também. A BEAR tem sido, e eu reforço aqui a nossa disponibilidade, a gente tem sido um fórum de contribuição técnica, com a experiência, a expertise das nossas empresas, com informações, sempre buscando contribuir para um diálogo entre sociedade, iniciativa pública e privada, porque eu diria para vocês, eu tenho acompanhado esse debate com mais ênfase nos últimos 2 anos, tem muito mais pergunta do que resposta. Mas a gente precisa responder essas perguntas juntos, contribuindo com as informações do setor, com aquilo que o governo entende ser possível para que a gente crie um ambiente de atração de investimentos e viabilize a nossa operação. Nesses 10 anos, eu fico aqui muito confortável de dizer, a gente tem que ter orgulho das empresas aéreas brasileiras. Elas transportam passageiros e cargas de norte a sul de um país continental, como é o nosso país aqui no Brasil, e elas fazem isso com muito compromisso, inclusive compromisso ambiental. Não é à toa que elas já sinalizaram compromissos de aquisição de SAF, de redução de emissões, porque isso vai continuar garantindo a excelência do serviço das nossas empresas aéreas, e é esse o nosso principal interesse. Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns à CNT pelo evento. Perfeito. E, com isso, antes de concluir o nosso painel, eu gostaria de reiterar a fala do nosso presidente, Dr. Wander Costa, sobre uma calculadora, que é uma ferramenta gratuita, que o programa Despoluir, um programa de 1 década e meia, lançou nessa semana. É uma ferramenta em que o transportador do modal rodoviário, a princípio, poderá fazer o seu cálculo de pegada de carbono e, se desejar, realizar a neutralização dessas emissões. A neutralização vai gerar certificados acreditados pela Organização das Nações Unidas, que podem se reverter em títulos verdes, linhas de financiamento mais favoráveis para, por exemplo, uma renovação de frota e abertura de novos mercados para embarcadores que buscam o transporte mais limpo. Tá certo? www.despoluir.org.br. Sob serviços, você vai ler emissões. Lá você acessa a calculadora gratuitamente. Então, muito obrigada, doutora Jurema, obrigada, Gabriel, obrigada pela participação de todos que estão nos acompanhando aqui e virtualmente. E, com isso, eu encerro o painel de agora e passo a palavra à Natália. Obrigada, Natália. Obrigada, Érica. Obrigada.